Daí pessoal, Bender aqui com mais um vídeo sobre kitnet. Dessa feita vamos começar a analisar e ver como poderíamos construir 6 kitnets num terreno pequeno com aproximadamente 175 metros quadrados. Claro que pode ser construído em terrenos maiores que isso, porém nunca menores, e com pelo menos 7,50 metros de frente por 25 metros de profundidade, o que se caracteriza como um terreno bem pequeno. Lembrando que se for maior não tem problemas, só não pode ser menor do que isso. Mas mesmo que seu terreno e situação sejam menores ou diferentes, o que veremos aqui vai servir de inspiração e aprendizado, além de gerar ideias para diversos casos. Já falei aqui no canal sobre a questão de vagas de carros, o que é uma obrigatoriedade na maioria das cidades brasileiras, mas que não segue um padrão, podendo ser obrigatório haver uma vaga para cada kitnet. Assim como existem casos onde pode ser uma vaga para cada 2 kitnets, e até uma vaga para cada 3 kitnets. E também já existe a possibilidade de fazer kitnet sem as vagas, mas para isso, o prédio de kitnets precisa estar localizado numa região de boa mobilidade, próximas a metrô, com disponibilidade de ônibus, ciclovias e coisas do tipo. Mas para não termos problemas, esse projeto de kitnets conta com uma vaga para cada kitnet, o que o torna executável na maioria das situações. Sendo que também veremos os diferentes tipos de terrenos que podem comportar esse projeto, que será um prédio com 6 kitnets, um prédio de 3 andares no total, onde o térreo é garagem, com mais 2 pavimentos de kitnets. Como sempre, vamos começar pela fundação do nosso prédio de kitnets. Aqui podemos ver as sapatas, com os pilares de arranque. Essa distância pode variar, pois depende do solo e de quando alcançamos o melhor solo para fazer as sapatas. No seu caso, poderia ser menor ou até maior, assim como poderia necessitar de outros recursos, como estacas, por exemplo. Isso realmente vai depender das características do terreno e do solo. Nesse caso aqui, consegui o solo ideal a 1,50 m de profundidade. Como podemos ver, as sapatas possuem diferentes tamanhos, de acordo com a carga que cada parte do prédio exercerá sobre elas. E eu vou te mostrar todos os tamanhos de cada uma das sapatas. Começando por essas 4 sapatas aqui nos fundos do prédio, que medem 1,30 m por 1,05 m de lado, com 30 centímetros de altura. Também tem essas outras 3 sapatas, que medem 1,40 m por 1,20 m, com 35 centímetros de altura. Também tem essas outras 3 sapatas, que medem 1,65 m por 1,45 m de lado e com 45 centímetros de altura. Concluindo com essas 3 sapatas maiores, de 1,90 m por 1,70 m de lado, com 50 centímetros de altura. Mais essa que é a menor de todas, medindo 80 por 60, com 20 centímetros de altura. Estas são as sapatas do prédio e que começam a formar a fundação. Lembrando que, caso estejamos construindo rente à divisa do terreno, essas sapatas deverão ser reposicionadas, de maneira a não ultrapassar para o terreno vizinho.
A fundação do prédio de kitnets, além das sapatas e dos pilares de arranque, é formada também pela viga baldrame, que pode ficar totalmente abaixo do solo ou semi-enterrada, que nesse caso está a 15 centímetros acima do solo. E como nossa viga tem 40 centímetros de altura, 25 centímetros estarão abaixo do nível do terreno. Basicamente, essa é a fundação das kitnets como um todo, sendo que aqui será o pavimento térreo onde teremos garagens. Sendo assim, vou concluir isso da seguinte forma. Aqui no interior da viga baldrame tem uma parte de solo compactado, ou seja, de terra mesmo. E logo após, estou colocando uma camada de brita. Tudo bem preenchido e o mais nivelado possível. Após as britas, estou colocando uma lona, de modo a garantirmos uma certa impermeabilização nesse piso, que está em contato com o terreno. E acima dessa lona, já que aqui teremos nossas garagens, tem uma malha de metal, onde esses quadrados possuem em torno de 10 centímetros. E finalmente, após tudo isso, finalizamos com uma camada de concreto, que já pode ser o piso final desse pavimento de garagens, ou servir de contrapiso para um outro piso posterior. Aqui estou finalizando assim mesmo, de modo a baratear e a agilizar, além de ser bem adequado para este caso, onde, como eu disse, teremos as garagens. A vantagem de termos o projeto já nos adianta os locais onde teremos encanamento, e sendo assim, já construímos esse piso e a fundação levando isso em conta, para não termos que quebrar o piso posteriormente. E isso vale para as próximas lajes também, dos demais andares. Podemos construir isso em etapas, desde que sempre deixando esperas para podermos seguir posteriormente. O que acontece aqui nos pilares, que continuam aqui acima do piso. Agora sim, formando de vez o espaço e a altura do pavimento térreo. No total, a altura desses pilares é de 3 metros e 6 centímetros, considerando que nessa altura teremos aqui acima as vigas, que assim como a viga baldrame, possuem 40 centímetros de altura, sendo que os pilares também possuem na seção maior 40 centímetros, com a diferença que estes são de 40 por 20 centímetros, embora também tenhamos estes, que medem 40 por 15 centímetros. Isso também ocorre com as vigas, onde todas possuem 40 centímetros de altura, mas variam na largura, com algumas tendo 20 centímetros e as demais 15 centímetros de largura. Tudo isso vai estar definido e especificado no projeto estrutural do prédio, caso você queira ou precise depois. E agora temos uma laje aqui em cima, que formará o teto desse primeiro andar e também o piso do próximo pavimento. Essa laje será formada por vigotas de concreto pré-moldadas, e ao invés de blocos cerâmicos, estaremos usando aqui blocos de EPS, que nada mais são do que o bom e velho isopor. Onde logo após, temos novamente a malha quadriculada de metal, e acima dela, o concreto que une tudo isso e forma em definitivo a laje. Perceba que no conjunto, essa laje possui 12 centímetros de espessura e está embutida na viga. Isso faz com que,
embora eu tenha dito que os pilares possuem 3 metros e 6 centímetros de altura, descontando a espessura da laje agora, ficamos com um pé direito de 2 metros e 94 de altura, que é essa altura do piso até o teto. E também poderia haver mais uma camada de chapas de isopor aqui, o que garantiria uma melhor eficiência termoacústica e que, por consequência, tornaria a nossa laje mais espessa, além do nosso pé direito menor. Eu quero um projeto mais econômico e, por isso, não estou colocando essa camada extra de isopor. Novamente lembrando que estou levando em consideração o projeto hidrossanitário, assim como o elétrico, antes de concretar essa laje. Destacando que isso tornará nosso pé direito ainda menor, pois esses canos passarão aqui abaixo, onde depois os escondemos com um forro extra e mais baixo ainda. Isso fará com que lá no final, depois de tudo pronto, o pé direito seja em torno de 2 metros e 66. Também existe a opção aqui de, nesse andar, que é de garagens, deixar o encanamento aparecendo aqui. Aqui podemos ver estes vãos nos fundos do prédio, que formarão poços de luz, já que teremos lavanderia e banheiro nessas áreas. Além de que precisamos de janelas aqui, e não poderíamos colocar essas aberturas nas divisas do terreno. E também tem esse vão maior aqui no canto, referente ao espaço das escadas, que nos permitem transitar verticalmente no prédio de kitnets. Essas escadas possuem uma largura de 1,20 m, com pisantes de 30 centímetros, com 18 centímetros de altura. E como podemos ver, é uma escada de 2 lances, com esse espaço de descanso entre eles. E claro que precisamos de um corredor aqui na frente, que é formado por este avanço das vigas, e com as lajes que ficam em balanço aqui, com 1,20 m no total, assim como as escadas. Agora temos o primeiro andar definido, nosso andar térreo, onde teremos as vagas de carros, sendo que agora, aqui acima, iniciaremos o segundo andar, onde começam as kitnets. Assim como aconteceu no andar de baixo, seguimos aqui com os pilares. Estes pilares seguem a mesma largura dos pilares de baixo, porém, terão uma altura total de 2,88 m, que com a viga superior e a laje embutida, que assim como a de baixo, é formada por vigotas e blocos de EPS, malha quadriculada e concreto, deixa essa altura do piso até o teto de 2,76 m. E novamente com um encanamento que passa aqui abaixo. E agora sim, e necessariamente, com um forro escondendo tudo isso. Faz com que o pé direito nesse andar seja de 2,48 m de altura. E também, assim como no andar de baixo, temos estes vãos, referente aos poços de luz, assim como o vão da escada, que continua e segue aqui no canto, e que nos leva até o próximo andar, que também será de kitnets, sendo o terceiro e o último andar do prédio, que é exatamente igual ao andar de baixo, com as mesmas configurações e medidas, sendo que a partir daqui, nesse caso, teremos o topo do prédio de kitnets, e que formará o telhado logo mais. E agora sim podemos ver a estrutura dos 3 andares definida, que, como já sabemos, é formado por garagens no primeiro andar,
sendo os outros 2 andares de kitnets. A partir daqui, o que teremos são estes pilares menores, com 80 centímetros de altura, referentes à platibanda que abrigará o telhado, com estes maiores aqui no fundo, pilares de 1,65 m de altura, que formarão os abrigos dos reservatórios de água aqui. Também com essa viga aqui no topo, estas com 30 centímetros de altura, sendo que aqui temos mais esta viga aqui no canto, com essa laje que forma esse espaço aberto, e que será nosso alçapão de acesso aqui para o telhado. Eu vou construir a platibanda, assim como formar os abrigos dos reservatórios de água, dessa vez com tijolos, para vermos melhor e entendermos como vai funcionar isso aqui em cima. E também estou colocando o telhado, que é de 2 águas que desembocam aqui no meio, onde obviamente precisamos de uma calha. Agora podemos perceber que a escada termina aqui nesse andar, sendo que para acessar o alçapão que leva ao telhado, teremos uma escada, tipo de marinheiro aqui nessa parte. Ela está um pouco acima do piso, justamente para não ter um acesso facilitado, de maneira que qualquer pessoa suba aqui, já que essa é uma área técnica e de acesso restrito. Precisa de uma escada portátil para acessar a escada principal de acesso ao telhado, que por sua vez segue até aqui no topo, no alçapão, que possui esse acabamento com chapa de metal, com essa porta de acesso que abre dessa forma. Da mesma forma, e seguindo o mesmo princípio, temos acabamento em chapa de metal aqui no topo dos abrigos dos reservatórios de água, também com estas portas que abrem semelhante ao alçapão de acesso, que por sua vez nos dá acesso ao interior desses espaços, onde estarão as caixas de água que abastecerão as kitnets. Como esse é um espaço restrito e que não será acessado com frequência, você poderia optar por deixá-lo assim, onde a pessoa sobe por aqui e, através do telhado mesmo, acessa as caixas d'água. Assim como, se quiser ser mais cauteloso e caprichoso, embora isso vai acarretar um custo maior, poderia criar um trajeto aqui em cima, formado por uma estrutura metálica com chapas perfuradas no piso e guarda-corpo de metal, com a intenção de facilitar esse acesso e trânsito aqui em cima, de modo que não precise caminhar diretamente sobre as telhas, assim como garante uma maior segurança para quem acessar aqui em cima. E agora podemos ver toda essa parte estrutural do prédio de kitnets, que é formada e feita em concreto armado, e que define a base do prédio, o esqueleto, ou se preferir, o arcabouço do nosso projeto. Mas ainda que o objetivo até esse momento tenha sido de resolver essa parte estrutural da kitnet, como vimos, já começamos também a parte de alvenaria, ou seja, aqui vamos construir com tijolos, que foi essa parte da platibanda, e o abrigo dos reservatórios de água que construímos aqui em cima. E para entendermos de vez o funcionamento do prédio e das kitnets, vamos dar sequência nessa parte de tijolo, o que vai definir de vez nossa obra, assim como os espaços e os limites das kitnets. Dando sequência aqui no primeiro andar, vamos fazer essas paredes laterais, que demarcam também o espaço das escadas, assim como essa parte dos fundos, deixando aberto na frente, que é por onde entrarão os carros. Entre cada um desses pilares frontais, teremos espaços para 2 carros, que ao todo contemplam as 6 vagas,
pois como vimos, teremos 6 kitnets. Essa é a parte de alvenaria no primeiro andar. E no segundo e terceiro andares, também vou iniciar pelas paredes laterais, que dividem os espaços, além das paredes dos fundos do prédio e das kitnets. Desse modo, agora, fica bastante claro e legível, e conseguimos visualizar separadamente e de forma objetiva os espaços das vagas de carros, também os espaços referentes às escadas, que é a nossa circulação vertical, assim como se estabelece o espaço das 6 kitnets, sendo 3 no segundo andar e as outras 3 no terceiro andar, com os corredores de acesso a elas, que, ligados às escadas, formam a circulação horizontal do prédio. Perceba como está tudo não só objetivo e simples, assim como funcional e organizado. Uma ótima divisão de espaços que coloca tudo no seu devido lugar, desempenhando suas respectivas funções e definindo nossas paredes de tijolos. Temos as paredes internas de cada kitnet, assim como as paredes frontais e que consolidam nossa obra de kitnets. Veja aqui, internamente as kitnets têm mais uma capa de concreto, que além de formar o contrapiso, dão esse desnível entre o piso das kitnets em relação ao piso dos corredores. Também estou destacando aqui as vergas e contravergas das aberturas, que são essenciais para que não tenhamos esse tipo de rachadura posteriormente. E por falar em aberturas, ou seja, as portas e janelas da kitnet, vamos ver em detalhes como elas são. Mas para não confundir e deixar tudo mais claro, vamos focar apenas em uma das kitnets e ver como ela vai funcionar, já que todas as kitnets serão iguais. Eu estou isolando apenas uma unidade para vermos melhor, a qual já estou rebocando, de modo a termos uma visão mais homogênea. Antes das aberturas, perceba que tenho pingadeiras nas janelas, que são essas peças de granito com esse friso aqui abaixo, que faz com que a água escorra somente até aqui, não tocando nas paredes, o que evita esse tipo de situação. As janelas são de alumínio e vidro, com 2 folhas de correr, onde essas duas da frente são janelas de 1,20 m por 1,20 m. Com a diferença que essa, que é a janela do quarto, possui uma persiana de fechamento acoplada, que vai dar mais privacidade para o quarto. E essa outra janela, aqui nos fundos, tem 1,20 m de altura por 1 metro de largura, também com 2 folhas de correr. E finalizando as janelas com essa, de 60 por 60, que abre dessa forma e que é referente ao banheiro. Sendo que essa janela do banheiro tem um peitoril de 1,50 m, que é essa distância do piso até o início da janela. As demais janelas têm peitoril de 90 centímetros, que com as próprias janelas finaliza aqui em cima com uma altura geral de 2,10 metros, sendo que essa também é a altura final das portas. Temos essa porta do banheiro, que é de madeira e que abre para esse lado, com os 2,10 metros de altura, por 60 centímetros de largura. Lembrando que essa é a largura da folha da porta. O vão da porta tem 68 centímetros. E também tem a porta de entrada, que fica aqui e é a porta principal da kitnet.
Essa possui um vão de 98 centímetros, o que caracteriza uma porta de 90 centímetros de largura, pelos mesmos 2,10 de altura. Uma boa porta e que possibilita que os móveis entrem tranquilamente dentro da kitnet, sendo que essa porta abre para esse lado, e também é uma porta de madeira. Também temos o piso final da kitnet, que é de cerâmica. Um piso normal, simples e barato, mas que seja bonito também. Eu estou fazendo as soleiras na porta de entrada e na porta do banheiro, feitas com o mesmo piso. E com isso, podemos fazer o piso interno do banheiro, por exemplo, de outra cor, para dar uma diferenciada. E aproveitando esse momento de revestimentos, estou revestindo o banheiro com azulejo, do piso até os mesmos 2,10 que coincide com o final das aberturas. E também essa parede que é referente à cozinha e à lavanderia. De resto, estou pintando as paredes do interior da kitnet de branco. Até porque as kitnets são, por natureza, ambientes pequenos. E o branco, assim como as cores mais claras, ajudam a dar uma impressão de amplitude aqui dentro. As cores e revestimentos da parte externa da kitnet e do prédio no geral veremos logo mais. Antes, já que estamos vendo aqui dentro da kitnet, podemos mobiliar essa kitnet para vermos como vai ficar essa planta baixa decorada. O que também nos dará noção de como elas ficarão internamente, o que é muito importante, já que não basta ficar somente bonito e bem apresentado, precisa ser funcional e com um mínimo de aconchego aqui dentro. Em termos de setores, essa é a parte mais social e de serviço, assim como de alimentação da kitnet, correspondente à sala, cozinha e lavanderia, com o banheiro aqui nessa parte, sobrando esse espaço para a parte mais íntima da kitnet e que corresponde ao quarto. E depois de vermos os devidos espaços, vou começar mobiliando a cozinha, obviamente com o móvel da pia, com um fogão ao lado, mais a geladeira nesse canto, e com uma máquina de lavar roupas no outro canto e próximo a essa janela dos fundos, onde poderemos estender as roupas através desse mecanismo. Aqui estou colocando a bancada de refeições, com esse painel que acaba dando uma dividida e que podemos colocar uma TV, com duas poltronas ou um sofá pequeno aqui, e que também pode ser colocado ao contrário, criando essa situação. Eu vou permanecer com a proposta inicial. Como eu falei anteriormente, aqui é o banheiro, que conta com pia, vaso sanitário e o chuveiro, com um box de alumínio e vidro. Desse modo, nosso quarto fica aqui, com uma cama de casal, e essa mesa de cabeceira pequena ao lado. Também estou colocando aqui um roupeiro com 3 portas de correr. E nesse outro espaço, à frente do roupeiro, tem uma bancada de trabalho e de estudos. Completando a planta baixa da kitnet, mobiliada e decorada. E como podemos ver, parece aconchegante e funcional, com bons espaços de circulação, apesar de ser uma kitnet pequena, que possui ao todo 22,5 metros quadrados de área. Você também pode aproveitar e visualizar as medidas básicas e principais da kitnet.
Perceba também a função do poço de luz, que possibilita com que tenhamos essas aberturas aqui nos fundos e que segue as devidas normas, que impõe que essa janela não esteja a menos de 1,50 m da divisa, enquanto essa janela do banheiro, que está perpendicular à divisa, precisa estar com essa distância de pelo menos 75 centímetros da divisa. Destacando que essa janela da lavanderia permite uma boa ventilação cruzada aqui dentro da kitnet. Se preferir, você também pode eliminar essa meia parede, que separa parcialmente o quarto, já que essa parede não tem função estrutural e pode ser feita ou não. Eu estou fazendo justamente para dar essa separada parcial no quarto e que dará mais privacidade. E naturalmente, caso você deseje mais privacidade, poderia fazer essa parede um pouco maior e colocar uma porta de correr aqui, o que aumentaria ainda mais a privacidade do quarto. Embora eu vou manter como estava anteriormente. E como dissemos, todas as outras kitnets possuem as mesmas medidas e configurações, exceto pelo fato de suas posições, o que faz com que essa próxima fique geminada em relação à primeira, e essa outra fique geminada em relação à segunda. E novamente voltando aqui para o prédio, estou colocando piso cerâmico nos corredores, com essa pingadeira em seu perímetro, que estou fazendo de granito, mas que você pode baratear fazendo com o próprio piso cerâmico. Isso também vale para os degraus da escada, que assim como a pingadeira, estou fazendo os pisantes de granito, mas que podem ser revestidos com o piso cerâmico caso você queira uma maior economia. E como não poderia deixar de ser, precisamos de um guarda-corpo nos corredores, que poderia ser mais fechado, feito com alvenaria, ou um pouco mais leve, apenas com uma estrutura de metal, mas que eu estou fazendo, além do metal, com painéis de vidro também. Tem essa mesma estrutura do guarda-corpo aqui nas escadas, sem os painéis de vidro nesse caso. E também tem essa opção de usar esse espaço aqui abaixo da escada, para criar um pequeno depósito aqui abaixo, com essa portinha de acesso em metal. Agora podemos ver que realmente estamos com o nosso prédio pronto, exceto pela falta de acabamento, materiais e cores, aqui na parte externa. O que faremos e resolveremos a partir de agora? Claro que existem diversas possibilidades e depende muito do gosto de cada um. A princípio, não vou complicar muito, até porque não quero encarecer a obra. Vou usar aqui na fachada da kitnet apenas uma diferenciação nas cores, com um jogo de 3 tons de cores, que, como eu disse, vai depender do gosto de cada pessoa, mais precisamente do seu gosto. Mas que, para facilitar a observação, estou sugerindo algumas combinações que julgo agradáveis, assim como pertinentes. Caso você tenha alguma sugestão diferente, por favor deixe aí nos comentários, pois, se possível, eu faço esses ajustes e posto novamente para você ver como ficaria. A princípio, e de modo a definirmos a fachada, estou escolhendo essa combinação, sendo que esse é o resultado final do nosso prédio de kitnets, e que agora veremos melhor como o prédio se comporta, implantado no terreno. Começando pelo menor terreno possível, mas que ainda assim poderia comportar esse projeto de kitnets. Nesse primeiro momento,
o menor terreno possível haveria de ter ao menos 7,50 metros de frente, por 25 metros nesse sentido, e que deveria ser um prédio de esquina, onde meu afastamento aqui é de 2 metros, enquanto aqui temos um afastamento de 5 metros. Desse modo, a parte da frente do prédio seria essa, por onde entrariam os carros. Assim como teríamos essa entrada para os pedestres. Um ótimo aproveitamento de um terreno pequeno e que está totalmente dentro das normas, respeitando recuos, assim como área permeável, tanto quanto taxa de ocupação e índice de aproveitamento. Caso você não saiba o que isso significa, nesse vídeo eu explico melhor cada um desses aspectos mais técnicos. Também poderia ser da seguinte forma: num terreno de 10 metros de frente por 25 metros de profundidade. Nesse caso, a frente seria aqui, onde os carros entrariam por esse lado, com esse espaço para manobrarem ao entrar na garagem, com uma entrada de pedestres também nesse lado. Essa também é uma ótima opção, e como sabemos, trata-se de um terreno de tamanho padrão, comum, e ainda assim um terreno pequeno, e que também comportaria esse projeto de kitnets. Também existem terrenos de 12 metros de frente, por 25 metros de profundidade, e que também são bastante comuns, sendo que com esses 12 metros de frente, teríamos 2 metros a mais que a situação anterior que vimos, e teríamos esse espaço lateral maior, de modo que haveria mais conforto para manobrar os carros, tanto quanto para adentrar na garagem. E ainda assim, continuamos com um ótimo aproveitamento nesse terreno que também comporta nosso projeto e que garante vagas de carros para todas as kitnets. Outro tamanho de terreno bastante comum é esse, com os mesmos 10 metros de frente, mas dessa vez com 30 metros de profundidade. Nesse caso, poderíamos até construir 2 kitnets a mais, totalizando um prédio com 8 kitnets. Tudo permanece igual, as mesmas medidas e configurações das kitnets, mas como temos 5 metros a mais na profundidade, poderíamos aumentar para 8 unidades nesse caso. Embora eu não fiz essa versão do prédio com 8 kitnets, só estou te mostrando que no caso do terreno de 10 por 30, haveria essa possibilidade. E obviamente que poderia ser um terreno ainda maior, talvez possibilitando essa situação, com 2 prédios de kitnet, totalizando 12 unidades, com essa área central de acesso para os carros. Uma super opção para quem quer o máximo de aproveitamento, ainda que precise de um terreno com pelo menos 15 metros de frente, por 25 metros de profundidade, o que nem sempre é tão comum de se encontrar. O interessante é que podemos ver a flexibilidade desse projeto, que pode ser executado em diversos casos e situações, sendo uma ótima opção para quem deseja começar a construir e viver de kitnets. Esse projeto está completo e, além do projeto estrutural, do projeto arquitetônico, possui projeto elétrico, mais projeto hidrossanitário, sendo que cada projeto traz um memorial descritivo e quantitativo, especificando os principais materiais que serão usados, assim como a quantidade de cada um. E claro que também tem imagens 3D, que mostram como o prédio ficará depois de pronto. Além dos arquivos originais de todos os projetos,
que possibilitam que você possa ajustá-lo ou modificá-lo, de acordo com suas preferências ou necessidades. E caso você tenha gostado ao ponto de querer saber mais, ou realmente precise desses projetos que falei de forma mais detalhada, com tudo o que precisa para realizar essa obra de kitnets, tem link na descrição do vídeo aqui abaixo, que vai te levar até o projeto completo desse prédio. A grosso modo, e fazendo uma média geral de valores, para executar esse projeto e, consequentemente, construir esse prédio de kitnets, gastaríamos em torno de R$500 mil, talvez um pouco a mais ou a menos, dependendo da região e do seu empenho na hora de comprar os materiais e contratar os serviços necessários. E em termos de rentabilidade, poderíamos tranquilamente alugar cada kitnet por R$1.000, o que nos daria R$6 mil por mês de aluguel, com um lucro anual de R$72 mil, o que levaria 7 anos até reavermos o capital investido, para daí sim termos uma renda mensal, renda extra e passiva de R$6 mil por mês, aproximadamente. Deixa aí nos comentários o que você acha disso, sua opinião, dicas e até mesmo suas críticas. E tudo mais que achar relevante. Será que aí na sua cidade seria possível cobrar R$1.000 de aluguel em cada kitnet? Talvez menos? Talvez mais? Eu espero de coração que esse material tenha colaborado com o seu crescimento e conhecimento. Um forte abraço e até o próximo projeto.